poderia passar o resto dos nossos dias só cantando o refrão desta canção. Não precisava mais nada, porque ela diz tudo. Te adorarei, Senhor, enquanto eu existir. A minha vida vai ser uma adoração. Enquanto eu estiver nesta terra, eu quero não tirar os olhos da minha direção, da minha meta de chegar ao céu. Quero treinar bem, olhando para o teu olhar na Eucaristia, que já é o céu na terra. Santa Elizabeth da Trindade diz: muitos querem morrer para ver Deus, para ver como é o céu. Eu não tenho essa curiosidade, dizia ela. Todos os dias, pela força da missa, eu me encontro com Deus, eu me encontro com o céu. Todos os dias, eu já conheço o céu, eu já sei como é a eternidade. E quando a gente conhece o que é o céu, a eternidade, a gente não tem mais medo. Porque o medo, ele nos atrofia de fazer a vontade de Deus. Eu me lembro do testemunho de uma filha, que a mãe estava nos últimos momentos da vida dela, com câncer. E a filha, então, convidou uma pessoa para ir rezar, para que ela recebesse a cura. Porque a gente é tão apegado às pessoas, que a gente tem medo às vezes de deixar a pessoa voar mais alto, de ir. E ela chegou naquele hospital, e aquela mãe olhou para a filha e disse: eu não preciso mais de oração. Reze pelos meus filhos. Eu estou pronta, preparada para ir para o céu. E eu não vou mudar o rumo daquele que é o Criador da minha vida, daquele que preparou esse dia de encontro com Ele. Eu estou feliz, porque cumpri a minha missão. Olha que exemplo de mãe. No dia seguinte ela faleceu e foi para ver Deus. E eu fico pensando, só uma alma muito conhecedora do céu não tem medo de fazer a travessia, a passagem, de querer a eternidade, de sonhar com o céu. E por isso, quando Deus me deu esta palavra agora, eu pude entender, né, que Deus quer que a gente fala da morte, porque a gente não encontra ninguém falando da morte. E a morte parece ser uma coisa assim muito pesada, muito difícil. A gente não consegue, parece que, entrar no mistério da morte. O que é morte de verdade? A gente falou da mortificação, de morrer para a nossa vontade, né? De morrer para tantas coisas do mundo. Mas e a morte mesmo do físico? De morrer aqui esse corpo? Como que pode? A gente não pode omitir isso, porque quem é que sabe que hora que vai morrer? Ninguém. Nesse tempo de Covid eu perdi pessoas assim, que eu nunca imaginava que Deus fosse escolher aquela hora para levar. Pessoa saudável, pessoa cheia de vida. Não é um mistério da fé? É um mistério da fé. Mas sabe aonde que a gente prepara para a boa morte? Rosário. Se hoje nós estamos aqui, no primeiro sábado do mês, dia do Imaculado Coração da Virgem Maria, e ela disse, por fim, foi a revelação para as crianças de Fátima, meu coração triunfará. Então, quem vai triunfar no final é a Virgem Maria, é Nossa Senhora. Eu não tenho dúvida que quando Nossa Senhora, naquela aparição que teve aqui no Brasil, que nós deveríamos ler esse livro diário do silêncio, que é a aparição aqui do Brasil há muitos anos atrás, onde o padre Paulo Ricardo faz o prefácio. Se vocês entrarem no Google, vocês vão encontrar esse livro,
vai encontrar uma explicação do Padre Paulo Ricardo, vai encontrar também a menina, que se não me engano, acho que é a Ana, que escreveu o livro, que está fazendo também uma formação sobre isso para as pessoas. Bem, precisamos conhecer as aparições de Nossa Senhora. Urgente, tudo já foi dito. Nossa Senhora teve esse amor de aparecer para as crianças, de aparecer para adulto e de dar o caminho de como nós venceríamos as batalhas mais difíceis da vida. E nesta aparição do Brasil, ela revelou, há muitos anos atrás, pensa gente, muitos anos atrás, e ela disse, se o Brasil não fizesse muita penitência, jejum e muito rosário, o comunismo entraria no Brasil. Quantos anos da misericórdia de Deus já segurando para o comunismo não entrar no Brasil? Só que agora, eu estou vendo que agora a coisa está bem apertada. E se a gente não levantar grupos de rosário, de 1000 Ave Maria, de 90 Salve Rainha, de 1000 Salve Rainha, se a gente não levantar mesmo um povo que ora de verdade junto com Nossa Senhora, nós podemos correr o risco, sim, do comunismo entrar no Brasil. E aí sim, aí vai entrar a noite escura mesmo, de verdade. E aí, salve quem puder. Nós podemos mudar o rumo dessa história, gente? Se nós rezarmos, nós podemos sim mudar o rumo dessa história. Por isso, cada um não tem mais que rezar um terço por dia, pelo menos um rosário por dia. Se cada ser humano que pelo menos está na igreja rezar um rosário por dia, nós já estamos fazendo um impedimento, dificultando a entrada de tanta coisa que não presta nessa terra. Mas se a gente ficar com moleza, preguiça, o mal, ele está aí com força. E ele entra, porque a gente está dando espaço para ele entrar. Rosário é a oração que prepara para a boa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora. Vocês viram como que a gente se prepara para a morte? Agora, mãe, eu preciso que a senhora me socorra agora. Como eu gosto desse agora. E na hora da minha morte, amém. Por isso que a promessa de Nossa Senhora, quem reza o rosário todos os dias, primeiro que não perde o céu, não morre de qualquer forma. E eu creio que essas promessas, elas são verdadeiramente uma verdade na nossa vida. Então, rezar o rosário é rezar o próprio evangelho, é rezar a oração da minha salvação. Então eu não posso ter preguiça todo dia de entrar nesta via do evangelho e voar mais alto. Então eu preciso conhecer o que a Virgem Maria me ensinou. Lá em Medjugorje ela está falando o tempo todo, reza o rosário, leia a Bíblia, faz jejum, faz penitência. A gente não basta só falar, a gente precisa praticar. Sabe por quê? A gente tem que se preparar para a boa morte. A gente morre como a gente vive, sabia? Veja pessoas que vivem bem e morrem bem. Calma, serena. Então, a gente precisa se preparar para a boa morte, porque todos nós iremos morrer. Todos. Todos, 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 todos. Todos. Então, é uma coisa que é difícil pensar. Vamos supor que daqui meia hora uma pessoa aqui morra. Você acha que é você? A gente nunca acha que é a gente, não é? Nunca. Para a gente vai viver muitos anos ainda. Claro que esta é a esperança e esta é a vontade que a gente tem. Mas esta não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é diferente. Por exemplo, a minha amiga que morreu, tinha tanta vontade de viver, querer viver. E Deus veio e recolheu ela com uma Covid. Então, o que Deus quer falar para nós sobre a morte?
Nós não podemos fugir desse tema por nada. Em que consiste o sentido cristão de morte? A morte é um novo nascimento. Diga para o teu irmão, a morte é um novo nascimento. Gente, a morte é um parto. Quando o teu filho está lá dentro do teu ventre, ele está numa outra óstica atmosférica, não é? Está em outro mundo. E quando nasce, não é uma alegria? Gente, a morte, vocês têm que pensar assim também. Não é uma coisa ruim, é um nascimento. Nascimento à vida, que não acabará nunca mais. O bonito é isso, que é um nascimento eterno. E aí, a gente não vai ter mais que sofrer, que pagar conta, que aguentar o marido emburrado, não vai ter mais que ficar lá rezando de madrugada, não vai ter mais que dormir, a vida vai ser glória eterna. Não é bom isso? É maravilhoso, gente. Eu sonho com o céu todo dia. E, aliás, quem não sonha com o céu, tem um purgatório bem forte para desejar o céu. Quem fica aí falando, olha, o purgatório está bom, né? Chegando no purgatório está bom, cuidado, pode chegar no inferno. Mas quem sonha com o céu pode chegar no purgatório. Tem o purgatório do desejo, você vai ficar lá até desejar o céu. Esse eu não vou passar nunca. Que eu desejo o céu todo dia, todo minuto, ardentemente. A morte fixa o ser humano a sua orientação definitiva. A morte unida de Jesus associa-nos aos esplendores da redenção. Então entendemos, a morte é um novo nascimento. Vamos repetir isso? É a expressão dos primeiros cristãos. E correspondia à sua fé profunda. Agora diga isso, nascemos para morrer, mas morremos para viver. Está vendo que bonito que é isso? A gente nasce para morrer, e a gente vai morrer para viver. Que maravilha que é isso na vida. Bem, Gounod dizia também, morrer é sair da existência para entrar na vida. O mesmo sentimento expressa a doutora da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus, que exclama, eu não morro, eu entro na vida. Vamos repetir? Aí que a gente vai viver mesmo de verdade. E o padre Greti escreveu, a morte é o grande dia que faz passar da terra ao céu, do estado de vida móvel, opaco, informe, ao estado novo que esperamos. Sim, a morte é o processo principal da vida, seu processo de transcendência. Se não for feito miseravelmente no sentido inverso, é a operação que transporta a Deus e realiza a palavra admirável, sair de si para entrar no infinito de Deus. Gente, já pensou o que é isso? É entrar nessa transcendência. A gente cantou um pouquinho a música aqui, do Valmir Alencar, Te Adorarei, Senhor. Eu, pelo menos, tive uma experiência profunda de Deus, de céu, de cantar essa canção. E quando a gente entra nesse momento de paz, a gente quer voltar. É tão bom. A gente quer ficar rezando, ficar ali. Ficar ali, não precisa mais nada. Agora imagina o céu. Diz o livro dos sonhos de João Bosco, quando ele viu o céu, ele não queria mais retornar. Diz Santa Bernadette, quando ela viu o rosto de Nossa Senhora, ela queria morrer para continuar vendo aquele rosto, de tão belo que é o rosto da Virgem Maria. Os santos, quando tiveram essas pequenas experiências do céu, não queria mais ver nada na terra, tudo na terra era feio, tudo na terra não tinha mais brilho, mais cores. Quando a gente faz uma experiência verdadeira, de ver como é a nossa casa no céu, como Deus preparou com tanto amor, a gente começa a não ter mais medo
de viver dentro da dimensão do que Deus sonhou para nós. Então, a doutora da igreja diz para nós o que? Não morro, entro na vida. Bem, conta o padre no prefácio da missa dos defuntos. Estamos persuadidos disso. E o que representa para nós esta mudança? São perguntas. Lucro ou perda? Desenvolvimento ou diminuição? Temos dificuldades em imaginar como será a vida no céu. É ou não é que temos dificuldade? Como que é? Às vezes a gente fica pensando, né? Quem já morreu já sabe como que é. Como que é o julgamento, né? Diz que o julgamento de Deus é como um filme, né? Mostra tudo que a gente fez aqui na terra. Tudo. Nada é escondido. Temos dificuldade em imaginar como será a vida no céu. E por isso, nosso desejo do além é bem fraco. Eis a razão a mais para estimular nosso olhar de fé e explorar o que sabemos da ciência certa, pelas santas escrituras. Paremos alguns instantes e meditamos o Salmo 117. Não morrerei, mas viverei e narrarei as obras do Senhor. Como eu gosto desse versículo. Versículo maravilhoso, no Salmo 117. Salmo 117, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e narrarei as obras do Senhor. Da Epístola de Coríntios, também diz: agora, vemos a Deus por um espelho, em enigma, mas então o veremos face a face. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que Ele o ama. A primeira epístola de São João: caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E o Salmo 135 diz: sacia-se com a abundância da tua casa, e tu o faz beber na torrente de tuas delícias, porque em ti está a fonte da vida, e na tua luz veremos a luz. É certo que a morte nos faz nascer para a verdadeira vida, que não terminará jamais, na qual não haverá lágrimas, gemidos, nem medos, nem sombras, nem maus entendidos, a verdadeira vida para a qual fomos feitas, concebidos desde toda a eternidade, para a qual fomos espiritualmente organizados. Muitos destes órgãos, como os das crianças no seio da sua mãe, só terão utilizados depois de nosso nascimento a vida definitiva. Mas ainda que não tenhamos consciência deles, como o embrião não tem dos órgãos naturais antes de nascer, nós o possuímos ao menos em germe, e com a ajuda de Deus, durante o período do pré-natal, que é a nossa fase terrestre, teremos a capacidade de fazê-los crescer em sensibilidade e poder, para a hora em que poderão servir plenamente desenvolvidos. É verdade também que poderemos conhecer Deus como Ele se conhece, amá-lo amar-o como Ele se ama, gozar dele como Ele goza de si mesmo, ou melhor ainda, Ele é quem nos introduzirá no seu conhecimento, no seu amor e na sua alegria. As palavras humanas são apenas balbúcios diante das grandes realidades que estamos vivendo, que então viveremos. Ao conhecerem um pálido reflexo dessas belezas, os místicos eram transportados de alegria, muitas lágrimas, muitas alegrias. E aqui a gente pode ver Santo Agostinho, né? Como que foi a mãe de Santo Agostinho?
Como que foi a mãe de Santo Agostinho, gente? Ela tinha um segredo. Sabe aonde que ela ia rezar? Para o filho? 2 vezes ao dia? Na igreja. Sabe o que ela rezava? Pai Nosso. Por isso que este meu livro dos 40 dias de oração, que a gente reza 40 Pai Nosso, é uma infusão de Pentecostes, rezar 40 Pai Nosso, 50 Pai Nosso, 60 Pai Nosso. Quanto mais Pai Nosso a gente rezar, mais a gente vai entrando numa transcendência profunda. A oração do Pai Nosso é uma oração milagrosa, é uma oração de exorcismo por excelência. Por isso, esta mulher venceu, rezando Pai Nosso, mas ela fazia o esforço de sair da casa dela e ir para a igreja. Porque na igreja, ela se encontrava com a força maior que era Jesus, o sacramento, os anjos. E esta mulher rezou pouco? 30, 35, uns fala, não saber, mas mais 30. O importante é que ela nos mostrou que nós não podemos entregar a batalha enquanto a gente não vence. A gente precisa perseverar até o fim. E o bonito, que quando ela viu o filho transformado pelo Espírito Santo, os dois sentaram num banquinho, contemplando a natureza, e a conversa deles já não era mais conversa do mundo, era conversa de 2 santos, que eles não perceberam que eles foram subindo. Quando se avistou, os dois estavam quase perto das nuvens, conversando. Eles tiveram a transcendência, a experiência da mística mais profunda do sobrenatural. E diz que pouco tempo depois daquele momento, ela voou para o céu, porque a alma dela já era livre para morar na pátria celeste. Nós somos peregrinos deste mundo, mas nós não somos desta terra. A nossa pátria é o céu. E por isso nós precisamos, de novo, aprender a rezar com a Virgem Maria para preparar para uma boa morte. A gente não reza por nossa morte. Quem é que reza todo dia? Pelo dia da tua morte, pelo velório, quem que vai lá? Então vocês precisam. Ai, ai. Vocês precisam, então, sabe do quê? Vocês precisam, gente, urgentemente ler mais um livro, mais uma penitência. Livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que fala sobre a morte. Depois que você lê esse livro, depois você me fala o que vai acontecer. Sobre a morte. Santo Afonso de Ligório, sobre a morte. Esse é o título do livro. Gente, quando eu fui lendo esse livro, eu falei, gente, Santo Afonso é bom mesmo, né? Santo Afonso é um presente para a igreja. Que coragem desse homem, para mostrar para nós a realidade da vida. Tem muitos livros que falam sobre esta experiência. Por exemplo, Os Sonhos de João Bosco. Quem não leu precisa ler, né? Livro de Santa Catarina de Sena, de Santa Catarina de Genoveva, tantas Santa Catarinas que a gente precisa conhecer, essas místicas da igreja, esses místicos da igreja, que nos revelam as verdades da nossa fé. Então, mas nós deveríamos rezar de forma, né, maravilhosa, sem aquela coisa pesada. Mas, Senhor, hoje eu vou rezar essas 3 Ave Maria pelo dia do meu velório, pelas pessoas que vão estar lá. Parece ser uma coisa doida, né? Mas, gente, mas isso é muito de Deus. Porque eu tenho certeza que no dia que você estiver ali, vocês vão viver uma experiência que eu vivi com meu sobrinho. Todo mundo que chegava naquele lugar sentia Deus. Não tinha tristeza, aquela coisa de velório pesado, sabe? Era o paraíso na terra. As pessoas vieram testemunhar as curas que recebeu diante
daquela criança. Nós deveríamos ser assim também. Senhor, usa até mesmo do meu corpo, a hora que estiver lá no caixão, para levantar as pessoas. Deus fez isso com Santo Afonso Maria de Ligório. Quando colocaram o corpo dele, ele saiu na cidade, saiu uma multidão atrás e as pessoas eram curadas, gente. Deus tem poder de nos curar através dos ossos? Tem. Está lá no Antigo Testamento, que os ossos de Eliseu, ao tocar no morto, ressuscitou. Então, que nem meus ossos, a gente não fica aí correndo atrás de um pedacinho de osso de um santo. E eu sou testemunha. Eu trago e carrego as relíquias comigo. Quantos são os testemunhos de pôr um pedacinho daquela relíquia na pessoa e ela é curada? Então, que não se perca nada. Vamos rezar para que também o dia da nossa morte seja um cenáculo, que as pessoas que entrar ali sejam batizadas no fogo do Espírito Santo, que Deus não perca nenhuma alma. Essa experiência que a gente precisa ter, isso é viver da fé, porque se a gente viver daquilo que é pesado, vai ficar muito pesado o velório, né? Todo mundo chorando, todo mundo depressivo, tomando remédio, tomando chá, é aquela coisa que, pessoas que não fez o bem na vida, sentimento de culpa, agora não tem mais o que fazer. Eu não precisava de nada disso se a gente rezasse. Bem, a doutora da igreja diz então, não morrerei. Eu não vou, na verdade eu não morro, eu entro na vida. Então eu preciso crer que eu tenho a graça de enxergar esta graça de Deus, de ser uma pessoa que vai entrar na vida. Então eu preciso também entender de Deus, que a morte não é o fim, a morte é o começo de tudo. É o começo de tudo. Se eu não viver uma vida assim, eu vou viver uma vida de enganação. E a morte, ela chega, ninguém sabe. E pode nos pegar de surpresa. Bem, será uma vida exultante quando chegarmos no céu. Resplandecente, num jogo de felicidade que ninguém sobre a terra pode conhecer. Olha que maravilha. Vale mais adorar e calar-se. Compreendemos então a atitude de São Paulo, o apóstolo abrasado no mais alto grau do amor das almas, de sede do apostolado, após receber a comunicação dos segredos divinos, exclamou. Bom, aqui está em latim, não sei ler o que ele exclamou. Mas vamos pegar a palavra de Deus, né? Pega lá, porque a gente descobre pela palavra. Ah, já descobri. Para mim, o morrer é lucro. Está lá em Epístola de Filipenses 1, 21. Para mim, morrer é lucro. Então, é certo também, e isso é mais sensível, porque fala mais a nossa imaginação, que poderemos contemplar a Santíssima Virgem, a belíssima obra de Deus, aquela de quem Bernadette dizia, quando a vimos uma vez, preste atenção no que Bernadette dizia, quando a vimos uma vez, quereríamos morrer para vê-la de novo, para vê-la para sempre. Quem aqui já viu o rosto de Nossa Senhora? Você não viu ainda? O rosto de Nossa Senhora, vocês não viram ainda? Como não viram? Você pode ver todos os dias. É a tua fé que faz enxergar o rosto dela. Só que a gente nunca vai enxergar na dimensão do que ela é. Só na eternidade. Ou os que foram escolhidos para vê-la aqui na terra. Mas eu posso ver o Nossa Senhora sim. Muitas vezes eu vi uma imagem. Como Santa Teresinha do Menino Jesus, ela viu Nossa Senhora numa imagem. Nossa Senhora do Sorriso. Sorrindo para ela. Sabe por que a gente não vê mais o rosto de Nossa Senhora? Porque a gente não contempla esta imagem. Quando eu estava lá atrás, olhando para esta imagem, eu já estou rezando para quem vai ganhar essa imagem, porque essa imagem ela é mística, ela é profunda. Quando eu estava olhando, eu consegui ver Nossa Senhora
no dia que ela estava assim com Jesus. Porque a gente transcende um quadro. Eu não estou enxergando essa imagem, eu estou entrando na cena do que aconteceu. O que falta para nós é isso. Fazer a experiência sem correria. Parar, ficar aqui, pelo menos um tempinho, contemplando. E quando a gente menos perceber, esta imagem começa a transcender. A gente começa a ver o que está além daqui. É a experiência que Deus quer de nós, de enxergar além. Por isso, esta menina, Santa Bernadette, quem já foi na França, quem já foi visitar ela? Ninguém? Poucas pessoas. Fala para o teu irmão, porque você não foi ainda. Eu acho engraçado, quando a gente fala assim, todo mundo atribui, não a solução, mas o problema. Não tenho dinheiro. Já entrou a maldição aí, quando você diz, está caro, não tem dinheiro, é impossível, você já pôs a pedra do impedimento para você não ir. Mas quando você determina dentro de você, eu irei com a graça de Deus, eu vou para a França, eu vou me banhar na água de Lourdes, eu vou rezar todos os dias, vou achar uma oração que eu rezo todos os dias, que Deus vai falar comigo, e Deus vai me honrar a minha fé. Gente, é diferente. O meu pai é um grande exemplo disso. Imagina, meu pai ganha um dinheiro de aposentadoria, pouco. Meu pai é um homem de fé. Ele disse assim, filha, eu quero muito ir para a Terra Santa com você. Eu falei, pai, vamos rezar, porque eu creio que Deus pode te dar. Começamos a fazer uma meta de oração juntos, e meu pai, milagrosamente, ganhou a viagem para a Terra Santa, ganhou dinheiro para ele gastar lá na Terra Santa, que não gastou, porque ele é econômico demais, voltou com todos os dólares dele. Acabou ganhando tudo lá também na Terra Santa do povo, o povo amou ele. Ele era a alegria da turma. Era o primeiro a chegar nos lugares, subia naqueles morros, porque ele foi atleta, né, jogador. Chegava lá em cima, a gente estava lá embaixo, quase faltando ar, ele já estava lá em cima. Então, ele voltou. Meu pai viveu experiências, eu vi meu pai ajoelhar dentro das pedras chorando. Ele viveu uma experiência tão profunda. Quando nós estávamos saindo de Israel, ele olhou para mim e disse assim, minha filha, eu quero voltar de novo nessa Terra Santa, e eu vou voltar. E eu olhei para ele e falei assim, eu creio. Ele tomou posse naquela hora. Nessa minha última viagem à Terra Santa, quem foi comigo de novo? Porque ganhou a viagem, gente. Vocês estão entendendo o que é uma pessoa que coloca uma determinação dentro dela? Você não deixa o demônio roubar por nada. Você não precisa pensar como que você vai. Deixa Deus que resolva isso. Você só precisa querer, desejar. É da vontade de Deus que você entra na água de Lourdes. Eu não tenho dúvida de gente entrar naquela água. Você entra naquela água sem roupa nenhuma, nu, como no dia que você nasceu. Todo mundo tem que tirar roupa, tem que tirar tudo. E a hora que você levanta daquela água, você está queimando e seco. Não precisa nem toalha para te secar. Pessoas, você escuta o choro do lado, pessoas que entram paralíticas, saem andando, pessoas que entram cegas, saem vendo, pessoas que entram com câncer, saem curado. Gente, e são sonhos de Deus que nós temos que trazer para a nossa vida. É assim que nós temos que sonhar também com o céu. Sem pessoas ousadas, eu não vou perder o céu por nada. Pare de contemplar tuas falhas, teus pecados. Contempla as qualidades. Contempla a alegria de ter Jesus morando entre você todo dia, o Espírito Santo. Porque tem gente que só vê coisa negativa nela. E as coisas boas que Deus pôs em você, aonde estão? Precisa ser exaltada também. Então, você precisa querer ir lá,
ao olhar para Bernadette, gente, eu já vi muitos santos intactos, mas para mim a santa que mais está viva diante dos meus olhos, parece que o sangue dela corre assim, linda, é a Santa Bernadette. Sou apaixonada quando eu chego lá, eu estou vendo ela viva diante dos meus olhos, porque quem viu Nossa Senhora não pode ter outro rosto mesmo, de tão belo, e por isso que ela faz esta colocação tão linda: quando a vimos uma vez, quereríamos morrer para vê-la de novo, para vê-la sempre. Então compreendemos, admiramos, rejubilamos, e escutamos o que Lúcia Cristina diz. Desde a morte, a verdade irradia na alma justa, de tal modo que mesmo no purgatório, ela compreenderá Deus e a si mesma como nunca, porque a separação do corpo dá eclosão livre e súbita a todas as suas faculdades. Esse estado não é incompatível com o sofrimento, porque a visão da verdade, da santidade de Deus e da miséria do homem a leva à expiação, mas já em um estado admirável é um despertar. Verdadeiramente, a morte não é morte, morrer é nascer. A morte fixa o ser humano na sua orientação definitiva. Enquanto estamos sobre a terra, somos instáveis, submetidos a variações com altos e baixos. Ora nós estamos rindo, daqui a pouco a gente está chorando. Ora a gente está animado para trabalhar, daqui a pouco a gente não está. Ora a gente quer comer doce, depois a gente já quer comer banana. A gente está o tempo todo assim, né? A nossa vida é assim, altos e baixos. Sabemos bem que não estamos confirmados na graça, e os fatos negariam a nossa presunção. Aquele, pois, que crê estar em pé, veja que não caia, diz a carta de 1 Coríntios. Então, no amago da alma cristã permanece o medo de ser um dia infiel. Quem de nós já não se apropriou das queixas de São Paulo na sua epístola aos Romanos? Porque não entendo o que faço. Não faço o bem que quero, mas o mal que aborreço, isto é o que faço. Mas vejo que os meus membros, outra lei, que se opõe à lei do meu espírito, e que me faz escravo da lei do pecado, que está nos meus membros. Esta é uma verdade. Quantas vezes a gente faz o mal que a gente não quereria, não é? Deus fala para você, vai lá rezar agora, você desobedece. Aí você paga o preço. Deus fala para você, não coma isso. Ah, mas só um cadinho, né, como diz o mineiro. Só um cadinho. Fica com dor no estômago, passa a noite sem dormir. E aí vai. Então, e quem de nós um dia, de tentação assinante, não participou da emoção quase dramática do apóstolo? Infeliz de mim, quem me livrará deste corpo de morte? A morte nos fixa, sem retomada e sem retorno, na eterna fidelidade. A morte coloca-nos para sempre no grau da glória correspondente ao nosso grau de graça. Por isso, como afirmava Lacordaire, a morte é o mais belo momento do homem. Vamos repetir isso? A morte. Só que ninguém pensa assim, né? Já vem um medo, né? Nossa Senhora. Mas nós devemos treinar nossa mente para isso. A morte é o mais belo momento do homem, mas também a vida inteira é uma preparação para ela. Aí que está. Se você morresse agora, como você estaria? Confissão em dia? As orações? Você acha que você fez tudo que o Senhor pediu? Mas dá tempo. Diga para o teu irmão, dá tempo. Começa hoje. Começa hoje a se preparar para a boa morte. Pode ser que você morra com 100 anos, mas você vai passar uma vida preparando.
Pode ser que você morra com 120 anos. Vai passar uma vida preparando, né? Viver é escolher. Mas as escolhas sucessivas preparam singularmente a opção definitiva em vista da plena liberdade de um amor total. A morte é unida à de Jesus. A morte unida de Jesus associa-nos aos esplendores da ressurreição. O grande mistério de todo o cristianismo, bem o sabemos, é nossa incorporação a Jesus, que quer assumir-nos para completar em nossa carne o que falta à sua paixão, em favor do seu corpo, que é a igreja. Se toda a nossa vida pode ser um ato de adesão voluntária ao Cristo, mediador e redentor do mundo, se todas as nossas ações, mesmo as mais humildes, nossos esforços mais recônditos, nossos sofrimentos mais íntimos, durante a nossa existência terrestre, podem proporcionar a aplicação dos frutos de redenção a todo o corpo místico. É sobretudo a nossa morte que leva ao máximo, o poder apostólico de reparação e de salvação para nós mesmos e para os nossos irmãos, pelo ato de obediência que supõe a vontade toda poderosa do Pai, em união com aquele que quis fazer obediente até a morte, morte na cruz. A morte repara todas as nossas infidelidades e todas as revoltas humanas, pelas humilhações que ela comporta para o nosso espírito, a nossa carne, em união com aquele que o aceitou além de toda expressão humana. Expiamos o nosso orgulho em todas as vaidades da terra, pelo sofrimento físico que acompanha sempre, suportado em união com as torturas que foi a vítima do homem, das dores, compensamos todas as nossas faltas de sensualidade e a impureza do mundo, pelo desprendimento que ela nos impõe, em união com a nudez da cruz, mereçamos o perdão por todos os ridículos apegos às falaciosas riquezas da terra, pelo ato do abandono que propicia, em união de Jesus na cruz, resgatamos nossas atitudes orgulhosas e independentes, e sobretudo, pelo ato do amor, que supõe o dom total e definitivo de nós mesmos, em união com aquele que realizou na plenitude a sua vida nesta terra. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus irmãos. Esse é o Rei que nos mostra o caminho. Reparamos todos os ódios e todos os egoísmos individuais e coletivos da humanidade. E é na hora da morte que um cristão se torna verdadeiramente hóstia. É em união com a vítima do Calvário, pela salvação do mundo inteiro. Uma santa que eu tenho muito amor e apreço, a irmã Maria de Jesus crucificado. Uma mulher que viveu experiências fortíssimas com Satanás. Mas o inimigo não venceu, porque ela tinha Nossa Senhora. Junto dela, ela tinha a Eucaristia. E ela teve uma conexão profunda com Deus. Uma escuta profunda nos sonhos. Deus falava com ela em sonhos. E Deus fala com a gente quando a gente reza mais. A gente dorme, a gente escuta Deus no sonho. No nosso sono, no nosso sonho. Deus fala com a gente. Quantas orações. Olha, esta oração mesmo de São Miguel Arcanjo, eu nunca esqueço, eu tive um sonho. O próprio Deus, no meu sonho, falou comigo, que era para mim rezar esta oração todos os dias. Todos os dias. E eu não conhecia oração. Mas veja, quando a coisa é de Deus, eu acordei com a metade da oração dentro de mim, no meu cérebro. Sabe? Ficou gravado. Eu acordei, eu só lembrava da última parte da oração. Vamos ver se eu acho aqui. Eu só lembrava da última parte da oração. E aí, quando eu comecei a rezar,
aquela parte no meu sono, quando eu acordei, eu gravei ela e fiquei rezando. Eu falei assim, eu não conheço a oração, mas Deus pediu para mim rezar ela todos os dias. Todos os dias eu preciso rezar esta oração. E eu falei para Deus, me ajuda. Bom, vou achar aqui agora mesmo. Todos os dias eu falava assim, Senhor, me ajuda a rezar esta oração, a ser fiel, então me ajuda a achar. Fui buscar, fui na Ave Maria, e eu fui procurar essa oração. Falei, eu preciso achar essa oração. E olhei os livrinhos de São Miguel, e quando eu acho o livrinho de São Miguel, veja, eu vi consagração a São Miguel Arcanjo. E eu comecei a ler, quando cheguei no final, era exatamente o que estava gravado no meu cérebro. E eu falei assim, esta é a oração que o Senhor quer que eu reze. E eu levei, então, Deus me pediu para rezar essa oração de São Miguel todos os dias. E por isso, eu tenho um folhetinho, eu carrego comigo, mas não achei agora. Eu carrego esta consagração de São Miguel comigo. Por quê? Porque foi Deus que me pediu em sonho para rezar todos os dias. Então, quando a gente escuta Deus, é um sonho, né? Tem gente que fala assim, é um sonho. Mas olha, tinha uma pessoa que queria muito falar comigo. Eu recebi esses dias esse testemunho dela. Ela precisava de uma orientação. Ela estava brava porque ela não conseguia falar comigo, e não consegue falar comigo mesmo, é muito difícil. Só um milagre, né? Eu já nem me estresso mais com isso. Então eu deixo Deus cuidar, porque Deus sabe da minha vida, Ele sabe que eu estou dentro da vontade dEle, né? Eu sou uma para atender milhões de pessoas, então é impossível. Então, eu sempre digo assim, se Deus quer que eu veja muito aquela mensagem, Deus vai me fazer ver a mensagem, né? Eu já tenho uns 5 anos que meu celular está no silencioso. Ele aprendeu a ser silencioso, que quando agora eu quero tirar ele do silencioso, ele não volta mais. Eu já mudei até de chip, não adianta. Ele acostumou com o silêncio. Então, se acontecer um milagre de eu pegar meu celular e ver, né, alguém ligando, eu já entendi que ali eu preciso atender alguma graça, e é incrível. Ou aquela pessoa está fazendo o aniversário naquele dia, alguma coisa está acontecendo na vida daquela pessoa. Então eu pego o celular, por exemplo, os recados. Aqui tem 6.000 recados no meu celular. Agora imagina, toda hora chega um. Como que eu vou conseguir ler 6.000 recados, gente? Eu preciso rezar, eu preciso comer, eu preciso ser gente, eu preciso ser, né, consagrada. Eu preciso, em primeiro lugar, pôr aquilo que é prioridade na minha vida. E aí eu vou olhar, sempre, eu tenho um horário para olhar. Eu peço para o Espírito Santo, me leva a ler as mensagens que o Senhor quer que eu leia. É em cima. Aquela pessoa que Deus me leva a falar com ela naquela hora, é incrível. E esta moça, então, ela não conseguia falar comigo. Daí ela disse assim, bem, já que eu não consigo falar com a irmã Zélia, tudo bem. Eu vou rezar, eu vou pedir para Deus usar de algum meio para me falar o que eu devo fazer. Ela dormiu naquela noite rezando, sonhou comigo. Eu apareci no sonho, eu disse tudo que ela tinha que fazer. E ela fez e deu tudo certo. E ela estava irradiando. Porque ela falou assim, agora eu descobri um jeito mais fácil de falar com você. Sabe, a gente precisa então ter fé. A gente precisa crer. E por isso, quando a gente crê, não é um sonho qualquer. É Deus me falando. E Deus fala mesmo com a gente. Então, como desenvolver em nós um sentido cristão da morte? O negócio não é fácil, não. Como desenvolver em nós um sentido cristão da morte? Primeiro, pensar frequentemente na morte. Ai, eu dou risada, vocês. Pensar frequentemente na morte. Segundo, agir de conformidade com esse pensamento.
Terceiro, estar sempre pronto e disponível. É o segredo, gente. Agora vamos, para encerrar, porque meu horário já estourou, pelo menos falar um pouquinho. O que é pensar frequentemente na morte? Veja, esta regra geral, o pensamento da morte, pelo menos da nossa morte, não nos é familiar. E a distração pode ser lufa, de vida cotidiana que comporta tantos cuidados e preocupações imediatos. Fugimos assim da realidade. Cada dia é um passo para a morte. Uma razão a mais para obrigar-nos a olhar a morte face a face. Conhecemos a parte da verdade contida na frase: não se pode olhar fixamente nem no sol e nem a morte. Mas um cristão deve buscar nas suas virtudes teologais, de fé, de esperança, a força de diminuir o terror instintivo. Em todo caso, ele não tem o direito de virar a cabeça e fazer o jogo de avestruz. Ele é um homem da eternidade, que deve espargir sobre todas as realidades terrestres o clarão do além. Se não o fizer, privará o mundo do socorro mais eficaz para livrá-lo do materialismo. É preciso ir mais longe e obter a graça de pensar na morte com confiança e alegria. Já que é difícil pensar que você vai estar dentro do caixão, vai ser enterrado, você nem tem como olhar isso. Já pensa você entrando no céu, gente. Nossa Senhora na porta. Porque Nossa Senhora é a porta do céu, né? A chave. Nossa Senhora na porta feliz, te acolhendo com um abraço, levando você. Já pensou junto com todos os santos, cantos? E vocês acham que esses músicos cantam? Vocês não viram os músicos do céu? Os anjos, os querubins, os serafins, as potestades e os manjares, muitos manjares, né, diz que tem lá no céu. E diz que lá a gente vai ficar com o nosso rosto na fase mais bonita da nossa vida. Então lá não tem velho, lá só tem gente bonita, gente linda. Então, imagina toda esta festa. Quando você lembrar disso, né, você vai viver uma vida, a vida que você sonhou a vida inteira nessa terra, você vai viver no céu. Dizia Padre Faber, Deus revelou a Santa Gertrudes que ele se mostrava com grande beleza e muitos atrativos aos moribundos, que havia procurado agradar-lhe a viver uma vida cristã, que seu amor penetrava no amago das suas almas, para nelas expressar os atos de contrição mais perfeito, e acrescentou: Senhor, desejo que meus eleitos saibam como me agrada visitá-los no momento da sua morte. Quero que se pregue alto esta verdade, para que com predileção se lembre desta minha misericórdia. E Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: é bem consolador saber que aquele que nos deve julgar habita em nós, para nos salvar constantemente de nossas misérias e de nos perdoar. Todo arrependimento profundo nos leva a unir a salvação que Deus deixou na cruz. Para pensar na morte com alegria, é suficiente fazer um ato de fé em tudo que a morte nos trará. O fim de nossos males, a miséria daqui da terra, o fim de nossa insegurança, mas sobretudo a ocasião de maior prova de amor, maior poder de redenção em nossas mãos, e depois a posse total de Deus. E dizia Santo Agostinho: do pensamento das alegrias que nos espera o desejo de possuí-las, há somente um passo. Ninguém nos pode repreender por fazermos o nosso lugar que habitaremos no céu. São Paulo diz:
Mas é preciso acrescentar logo que desejo partir para estar com Cristo. São Martinho, só temos essa terra para viver a fé. E dizia Santa Teresinha, só temos este mundo para merecer e trabalhar eficazmente para a salvação da humanidade. Portanto, aproveitamos, porque a vida, ela é uma vida maravilhosa, mas eu vou só entender esta vida maravilhosa no paraíso. E quem dizia isso? São Felipe Neri. Eu desejo o paraíso. Eu desejo o paraíso. Morreu sorrindo, vendo Deus. Vamos morrer sorrindo? Como São Felipe Neri. As pessoas precisam ir lá e ver que a gente está feliz. Que a gente já contempla face a face o rosto de Deus. Mas, como dizia Santa Teresa d'Ávila, ela olhava para o relógio. Cada hora que passava, ela dizia, é menos uma hora para eu encontrar com Deus. Hoje nós podemos dizer, é menos um dia para a gente encontrar com Deus. Então, Santa Teresa d'Ávila, ela não tinha mais medo, porque ela desejava ardentemente, pela santidade dela, morar no céu. Porque no céu a gente pode fazer tudo, o que a gente não pode fazer na terra. Não tenhamos medo de nada. Entramos nesta mística da comunhão com Deus. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus conduzir do jeito que Ele pensou. Eu não morro, eu entro na vida. Eu não preciso ter medo mais de nada. A minha vida é livre para fazer o que Deus quer. Perguntaram para Santa Teresinha, você quer morrer ou você quer viver? Ela disse, não desejo nada, desejo a vontade de Deus. Se Deus quer que eu viva, eu vou viver. Se Deus quer que eu morra, eu vou morrer. Desejo a vontade de Deus. Vamos falar isso? Eu desejo. Pronto. Deus sabe o que é melhor. O que a gente não pode criar coisas na cabeça. Mas nós precisamos rezar pela boa morte. E aqui está a arma. Todo dia. Confissão. Não descuidar. Porque todo dia quando você for dormir, não durma magoado com ninguém. Faça uma reparação do teu pecado. Entre em unidade com a cruz de Cristo que pagou o preço. Pede, pelo menos, quem não tem o hábito de fazer, pede a graça de rezar as completas todos os dias. Que é a oração que te prepara se você morrer naquela madrugada. Baixa o aplicativo, Liturgia das Horas do teu celular. Reza todos os dias as completas. Em 10 minutos você reza essa oração. É a oração que prepara você para um bom sono. Que prepara você para uma boa morte, caso o Senhor queira te visitar naquela madrugada. E você não precisa ter medo. Veja Carlo Acutis, um grande exemplo para nós. Quando ele entrou naquele hospital, ele olhou para a mãe dele e disse, daqui eu não vou mais sair. A irmã Maria de Jesus crucificado, quando ela estava para morrer, todo mundo chorando, as irmãs, e ela disse, querem me encontrar? Comungue, vai para a missa. Vocês querem me ver? Vai para a missa, comungue. Então, esta é a dimensão de um homem e de uma mulher de fé. Você quer viver isso, filho? Nossa, não escutei nada. Glória a Deus. Fica de pé então para a gente terminar. E agora, você vai treinar uma coisa. A gente precisa, para preparar para a boa morte, aprender a dizer para o outro, eu te amo.
aprender a transcender os defeitos do outro. A gente, para preparar para a boa morte, aprender a elogiar o outro. E uma coisa que falta muito: gratidão. Gratidão. A gente não tem gratidão nem com Deus e nem com o outro. A gente esqueceu de aprender a dizer obrigado. Deus te abençoe. Gratidão é algo que já faz parte da eternidade. Quem tem gratidão já vive o céu antecipado aqui. Mesmo teu filho fez uma coisa simples, talvez você nem gostou direito, mas você diz obrigado, meu filho. Quando ele voltar, ele vai fazer direito. Gratidão. Não do jeito que eu quero, é do jeito que o outro, mas vou ter gratidão porque ele deu tudo dele, ele fez o esforço dele. A gente precisa ter gratidão pelo Padre Gilson, que consome a vida dele, que está doando a vida dele por nós. Gratidão, gratidão. Então cantemos para encerrar esse momento. E hoje nós vamos determinar que nós vamos rezar pela boa morte, rezando o rosário, pensando. Vocês lembram dos 3 pontos? Qual que é? Pensar na morte. O que mais? Estar disponível e pronto. O que mais? Tá aí. Não tem como fugir disso. Quem quer realmente morrer preparado precisa começar a fazer o caminho diferente, sem nenhuma crise, sem nenhum medo. Não. Isso vai entrar em paz dentro de você. Todo dia quando você rezar, você vai experimentar um pouco do céu, porque você está fazendo uma entrega perfeita para alguém que sabe coordenar a tua vida, que é o dono, que é Deus. Deus é o dono da nossa vida, Ele sabe de tudo. A gente precisa ensinar para Deus alguma coisa? Ele sabe de tudo. Deus nunca vai levar uma pessoa que reza fora da hora. Nós temos o dia para nascer e o dia para morrer. Deus já programou tudo. Deus já sabe de tudo. Então ninguém vai mudar o projeto de Deus. O que precisamos é rezar para entrar dentro do projeto de Deus. É muito diferente. Vamos cantar então? E quando eu disse para você, aprende a olhar para o irmão e dizer eu te amo, porque esse é o treinamento da boa morte. Que coisa maravilhosa a gente saber que a gente está morrendo e a gente não perder a oportunidade de dizer obrigado para as pessoas, eu te amo. E o que vai ficar e consolar as pessoas é o nosso amor. É isso que sustenta, é isso que vai dar vida.